Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este Saia do Sofá especial sobre o poder da autoconfiança. Não sei se vocês perceberam, mas tem aqui até uma make especial rolando para essa live de hoje. Eu quero começar com algumas perguntas para você fazer para você mesmo. Você tem autoconfiança? De 0 a 10, que nota você daria para a sua autoconfiança? Você tem uma autoestima elevada ou você morre de medo do que os outros vão pensar ou vão falar de você? Presta atenção nessas perguntas, porque a nossa primeira tendência é responder: sim, eu tenho uma autoestima elevada. Mas aí procure entender a segunda parte da pergunta. Você morre de medo do que os outros vão pensar ou falar de você? Então significa que a sua autoestima não é tão elevada assim. Você tem vergonha de falar em público? Tem medo, por exemplo, de fazer uma live, de fazer uma simples pergunta durante uma reunião ou durante uma aula? Você confia no seu taco? Ou você se sente inseguro toda vez que você precisa tomar uma decisão, fazer uma mudança na sua vida? Você se acha... Oi, Maria José Manicure. Você se acha suficientemente bom naquilo que você faz? Ou você convive com o fantasma do impostor? Você se sente um impostor quando vai fazer alguma coisa? Você tem, por exemplo, medo de pedir um aumento? Medo de cobrar pelos seus serviços? Pelo serviço que você presta? Medo de buscar uma nova oportunidade? Medo de oferecer talvez até os seus serviços, os seus produtos e ser julgado, criticado, rejeitado? Você tem segurança e confiança para arriscar coisas novas? Arriscar fazer coisas novas, experimentar coisas novas? Ou você morre de medo de errar, de dar um passo em falso, fracassar? Dani, por que você está fazendo todas essas perguntas? Porque essas perguntas, elas vão indicar sintomas de falta de autoconfiança. E hoje, a gente vai entender aqui um pouquinho a dimensão, o estrago que a falta de autoconfiança faz. Não só para os seus relacionamentos, mas principalmente para a sua vida financeira e para a sua vida profissional. E isso é uma coisa que muito pouca gente fala. As pessoas, quando falam em autoestima, batem muito numa mesma tecla de você aprender a se amar, de você aprender a ficar bem consigo mesmo. E isso tudo é muito importante, eu também vou falar aqui. Mas eu quero te dizer de forma prática os impactos que a falta de autoestima pode trazer na sua vida. Então entenda, não é só para os relacionamentos. E não é só para um relacionamento amoroso, é para qualquer tipo de relacionamento. Um relacionamento profissional, por exemplo, quando existe falta de autoestima, existe muita dificuldade de crescimento ali. E esse crescimento, claro, ele vai impactar de forma negativa no crescimento financeiro, mas você vai entender tudo isso. Não é nada fácil conviver com essa falta de autoconfiança. Os resultados, como eu já falei, para todas as áreas da vida, inclusive para a qualidade de vida e até mesmo para a espiritualidade, eles são muito desastrosos. A boa notícia que eu venho te dar aqui é que existe um caminho para recuperar e fortalecer a autoconfiança. E é sobre isso que a gente vai conversar no Saia do Sofá dessa sexta-feira aqui. Dani, quem é você para falar sobre isso? Por que você está falando sobre autoconfiança? Eu sou a pessoa que se pegou há 5, talvez 6 anos atrás, sem nenhuma autoconfiança em nenhuma área da vida. Para ser mais específica, em 2016. E eu descobri sozinha, de forma intuitiva, um passo a passo para virar esse jogo em todas as áreas da vida. Então eu vou contar um pouquinho dessa história, eu vou contar um pouquinho desse processo para vocês.
das estratégias que eu usei. São 7 estratégias e eu vou compartilhar com vocês essas 7 estratégias que eu usei para recuperar a minha autoconfiança e venho usando para fortalecer. E olha só quem tá aqui, a minha querida amiga Fernanda Panta, que tem algo que pode contribuir muito para essa recuperação e fortalecimento de autoconfiança e autoestima, que é a mentoria dela em automaquiagem, visagismo e autoestima. Eu super recomendo, porque, como disse a Jussi ontem, no Café com Sucesso de ontem, quando a gente começa a organizar e cuidar do que tá fora, é incrível, parece uma mágica, mas automaticamente a gente vai organizando e curando o que tá dentro. Então, olha a importância do autocuidado. A gente vai falar mais sobre isso, só que antes de falar sobre essas 7 estratégias que eu usei para recuperar a minha autoestima e continuo usando para fortalecê-la, porque veja, gente, sabe o que acontece? Nós somos seres de ambiente, então nós estamos o tempo todo convivendo com outras pessoas em alguns ambientes. E uma das coisas que mais vai influenciar na nossa autoestima, não é só isso, são estes ambientes que a gente frequenta. E o que acontece? Dependendo do ambiente que você frequenta, ou dos ambientes, você pode ter um impulsionamento para aumentar a sua autoestima e a sua autoconfiança, ou você pode ter uma degradação. Você pode estar, talvez sem nunca ter percebido, em ambientes tão tóxicos que pouco a pouco esses ambientes vão destruindo a sua autoestima, vão destruindo a sua autoconfiança. E eu já vi, você pode estar num relacionamento que pouco a pouco vai destruindo a sua autoestima, o autorrespeito, o autoamor e a autoconfiança. E aí, não existe relacionamento que prospere de forma saudável quando um dos dois está com essa autoconfiança destruída. Não existe prosperidade financeira, não existe crescimento profissional para uma pessoa sem autoconfiança. Olha a importância disso, gente. E para quem me acompanha aqui, talvez já conheça essa história, mas eu vou contar rapidinho como foi que isso aconteceu e como eu fui identificando quais são as bases da autoconfiança. São 5, eu vou trazer para vocês. E depois eu vou trazer as 7 estratégias de como recuperar e fortalecer. Mas olha só como aconteceu comigo. Eu estava num relacionamento, eu sempre fui uma pessoa muito cheia de autoestima e de autoconfiança. Então eu costumo dizer o seguinte, que eu raramente era a mais bonita da roda, mas eu sempre tive muita autoconfiança. Eu acho que algumas vezes eu me destaquei como a melhor aluna de algum curso, de alguma coisa, mas não foram todas as vezes. Acontece que eu sempre fui muito cheia de autoconfiança. E isso trazia as pessoas para perto de mim de uma forma quase que automática. Você acaba liderando quando você tem essa autoconfiança, de forma natural. As pessoas querem estar junto com você, as pessoas querem estar na roda que você tá. Quando você faz um convite, todo mundo vem, todo mundo quer ir junto com você para onde você tá indo, todo mundo quer frequentar os lugares que você frequenta. Então você é uma pessoa, acaba sendo uma pessoa, essa pessoa que tem autoconfiança é uma pessoa cheia de brilho. E eu era essa pessoa naturalmente. Mas eu estive em um relacionamento com uma pessoa que, apesar de ser um cara muito, muito, muito bonito, ele tinha pouca autoconfiança. E isso deixava ele extremamente inseguro nessa relação. E eu fui percebendo isso, que
Eu, do lado dele, até desaparecia diante da beleza dele. Mas ele é que se sentia inseguro, eu não me sentia insegura. E o que eu comecei a fazer? Claro que não foi de forma consciente, gente, porque como o Steve Jobs, ele explica isso de uma forma que eu gosto muito. A gente só consegue ligar os pontos quando a gente olha para trás. Então, hoje eu consigo ter clareza do que eu fiz, mas na época eu não fiz isso de forma consciente. Eu fiz isso porque achei que era a melhor forma de preservar aquele relacionamento, que era uma forma de proteger aquela pessoa, que era uma forma de amar aquele homem. E olha só o que eu fiz. Eu fui apagando a minha chama e aumentando a chama dele. Porque eu acreditava o seguinte, que se eu aumentasse a chama dele e diminuísse um pouquinho a minha, eu acabava com a insegurança dele e a gente ia ter uma relação mais saudável. Hoje, que eu olho para trás e consigo ligar os pontos, eu vejo o que aconteceu. Eu entrei nesse mecanismo e aí eu fui diminuindo a minha chama e aí eu deixei de ser a pessoa que ele tinha conhecido. E na verdade isso, em vez de ajudar o relacionamento, fez o relacionamento desandar. Claro que não foi só isso, porque dificilmente é uma só coisa que contribui para o fim de um relacionamento. Mas eu queria contar essa história para você entender o contexto. De que aí eu passei vários anos sem autoconfiança, sem autoestima. E um belo dia, quando eu já tinha começado o meu processo de desenvolvimento pessoal, quando eu já estava numa busca maior pelo meu desenvolvimento espiritual, mas pelo meu desenvolvimento pessoal, em todas as áreas da vida. E se eu puder dar, eu sempre gosto de dar chaves para vocês, né? Nessa sexta-feira. Ah, já vou lembrar que a gente tem um código aqui, hein, gente? Se cair alguma ficha, se cair alguma chave, você escreve caiu aqui. Mas eu já vou te dar a chave mestra para recuperar e desenvolver e fortalecer a autoestima. Eu vou te dar 7, na verdade. Mas eu já vou te adiantar a mestra. Dani, pode ser só uma? Eu vou te falar que deu mais resultado para mim, que eu vejo dar mais resultado na vida das pessoas. É o desenvolvimento pessoal. Quando eu já tinha começado esse processo, e muitas vezes a gente não vê o resultado na hora, mas a gente continua, a gente persiste, e aí um belo dia parece que faz assim, ó, clique, do nada. Estava eu na academia, quando percebo um personal da academia olhando pra mim. E a minha primeira relação, você já teve relacionamentos assim, Fer? Pois é. E não é culpa do outro, né? Vamos deixar isso claro, a culpa é nossa, porque é a gente que se coloca, né, nessa situação. E aí estava eu lá, quando eu vi esse personal, todo bonitão, todo gatão da bala chita, gatão da academia, olhando pra mim. E sabe qual foi o meu primeiro pensamento? Olha aqui que é uma mente condicionada com baixa autoconfiança e autoestima. O meu primeiro pensamento foi assim, deve ter alguma coisa errada comigo, por isso que ele tá olhando. E aí eu fui olhar no espelho, me olhar no espelho, pra encontrar alguma coisa errada. Quando eu me olhei no espelho, parecia, sem brincadeira, que alguém tinha jogado um balde de água com sabão naquele espelho, tinha lavado, sabe quando os meninos lavam o vidro do carro no trânsito? Parecia que naquele momento alguém tinha feito isso e puxado assim com um rodinho. E eu vi alguém no espelho que fazia anos que eu não via. Eu olhei no espelho e fiz assim, ah, meu Deus, fazia tempo que eu não conseguia me enxergar como eu realmente sou. E aí eu olhei de novo pro espelho, olhei de novo, percebi que ele continuava me olhando e falei assim, ele não tá olhando porque ele tá vendo um defeito. Ele tá olhando porque ele tá admirando. E ele não tava olhando de uma maneira agressiva, de uma maneira desrespeitosa. Não era isso. Era um olhar de admiração. E eu nem sei se o que ele tava admirando era o externo. O fato é que naquele momento, a sensação foi exatamente essa. E sabe o que eu quero contar pra vocês?
que a gente só consegue perceber que a gente estava sem autoestima, sem autoconfiança ou com a autoestima e a autoconfiança baixos nesse momento em que alguma coisa faz com que a gente jogue esse balde de água com sabão no espelho e limpe com um rodinho assim. Porque enquanto isso não acontece, a gente não consegue nem perceber. E muitas vezes o que as pessoas acham que é tristeza, ou às vezes até uma depressão, não é, tá sendo diagnosticado de forma errada. Às vezes não é tristeza, às vezes não é depressão, às vezes é só falta de autoestima. Uma autoestima que que vem sendo destruída há muitos anos pelo ambiente, pelos relacionamentos. Agora, se prepara que eu vou te falar quem é o maior destruidor de autoestima. Somos nós mesmos. Aonde mora o nosso maior inimigo? Aqui dentro. São os nossos pensamentos. Eu tô vendo um monte de coração subir e eu sei que isso significa que o que eu tô falando tá fazendo sentido pra você. Então vamos combinar uma coisa. Quero só relembrar os nossos códigos aqui. Se o que eu tô falando tá fazendo sentido, tá gerando valor pra você, aperta o dedo, aperta esse coração com abundância, para que o algoritmo entenda que esse conteúdo tem poder. Se você lembrou, sentiu no seu coração que tem alguém que você conhece que deveria estar aqui ouvindo o que eu tô falando, compartilha essa live com essa pessoa, aperta o aviãozinho aqui, ó, e manda para 10 pessoas que estiverem online no Instagram. Vem aqui nos comentários, nos 3 pontinhos, copia o link e manda no WhatsApp daquelas 3 pessoas específicas que você fala assim: fulana, ciclana e ciclano tinham que estar aqui. E o terceiro código da comunidade Saia do Sofá é você comentar. Dani, eu não sei o que. Você pode contar a sua história, você pode fazer perguntas, você pode tirar dúvida. Dani, eu não sei o que comentar. Então aí a gente tem o código. Se cair alguma ficha do lado de lá, do lado daí, você escreve aqui caiu. Porque aí a gente já entende. Caiu uma chave, caiu uma ficha. Perfeito? Ei, Isa, acho que é você que tá aí, né? Ei, Cris. Bom demais. Vi a Débora por aqui também. Só pessoas queridas. Então vamos falar sobre as 5 bases. Antes de eu te dar as 7 estratégias para aumentar e potencializar a sua autoestima, eu vou falar das 5 bases que constroem a autoestima. A primeira são 5, tá? São 5 pilares que vão construir ou destruir a sua autoestima. Na maioria dos casos, na média das pessoas, e eu tô entendendo que talvez assim como eu não sou ninguém especial, você também não seja, esses 5 pilares, infelizmente, mais do que fortalecerem a vida inteira, vieram destruindo e contribuindo para a gente perder a nossa autoestima e autoconfiança. Então, o primeiro pilar, a primeira base, é a nossa identidade e o nosso distanciamento do Criador. O que é a identidade? Eu entender quem eu sou e, mais do que entender quem eu sou, aceitar de uma vez por todas que eu sou perfeita porque eu sou criação do Senhor do Universo, que criou todas as coisas. E Ele me fez de forma perfeita. E mais do que isso, eu sou uma parte dele. Então, isso aqui que eu tô vendo, que vocês estão vendo, é um templo onde Ele escolheu morar. E Ele não ia fazer um templo mal feito para Ele. Então, quando você tem certeza da sua identidade, você vai descobrindo isso e aceitando. Você não precisa mais nada, você precisa aceitar quem você é. Mas quem você é na sua verdadeira identidade. Não essa história de aceite quem você é. Ah, eu tô obesa, eu tô 30 quilos acima do meu peso, eu tô toda descuidada e eu deveria olhar no espelho e amar essa pessoa que eu tô vendo. Não tem como.
Então, cuidado com esse discurso. Porque esse discurso vem destruindo a autoestima e a autoconfiança de homens e mulheres. Você tem que aceitar quem você é. Você tem que aceitar quem você é na sua essência. Como ser perfeito. Como filho divino do Criador. Isso é a verdadeira expressão dessa frase. Dani, e aquilo que não tá legal? Aquilo que você não está satisfeito? Você precisa imediatamente começar a cuidar. Porque não é que você vai se amar quando você perder os 30 quilos a mais. É que você vai passar a se amar instantaneamente quando você sentir e perceber que você está se cuidando para perder esses 30 quilos e nunca mais se recuperar. Então não é lá quando você perdeu os 30 quilos, mas é quando você sentir que você já está na jornada, que você já está fazendo a sua parte, que você está fazendo algo por você. Então eu falei, primeira base, identidade e distanciamento do Criador, ou relacionamento. O quão distante você está daquele que te criou? Qual é a sua intimidade? Porque quanto mais distante você estiver, menor a sua autoestima e a sua autoconfiança. Quantas vezes você se relaciona com ele? Por dia? Por semana? Por ano? É só quando tem problema? Isso é um grande problema. Porque quanto mais você intensificar esse relacionamento, essa conversa de todo dia, sabe? Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim... caramba, se você não priorizar um tempo no seu domingo para o Senhor, significa que você não sabe priorizar nada na sua vida. E naquela hora eu virei e falei assim, nossa, mas eu não priorizo um tempo no domingo, eu priorizo todos os dias. A minha primeira hora do dia, o que não pode faltar na minha primeira hora do dia é reestabelecer essa conexão. Então fica a dica e vamos para a segunda base. A segunda base de todos nós são os nossos pais. Dani, eu não tenho pais, eu cresci sem pais, eu cresci sem mãe, eu cresci sem pai. É a base, você vai entender o efeito disso. Por quê? Porque não é o amor, a imagem que os nossos pais têm de nós, a confiança que eles têm em nós, e o respeito que eles têm em nós. Não. Mas, presta atenção nesse detalhe que faz toda a diferença. Aquilo que nós acreditamos que eles têm por nós. Então o que eu acredito que os meus pais sentem por mim. O que eu acredito que os meus pais pensam de mim. Quanto eu acredito que os meus pais confiam em mim. Se eles me olham como alguém vencedor, ou se eles me olham como alguém fracassado. Este olhar dos pais, por serem as pessoas que mais exercem autoridade sobre nós, porque quando a gente nasce, vocês já pararam para perceber por que nós não somos animais, como te ensinaram na escola? Porque nós somos muito diferentes dos animais, gente. Os animais, eles nascem e muito rapidamente eles conseguem se virar sozinhos. Nós, se a gente nascer e não tiver alguém, literalmente, para carregar no colo, limpar o cocô e dar de mamar, nós morremos. No way! E não é assim que a gente depende dos pais por 15 dias, por 30 dias. Vocês já viram um potrinho nascer? Um cavalinho nascer? Gente, é a coisa mais linda. O trenzinho sai da placenta, ele nasce, aí já vai... Às vezes, né, eu vi um nascimento que ele tava dentro da placenta ainda. Aí ele começa a esticar assim as perninhas, ó. Vai rompendo aquela placenta. Gente, ele se chacoalha e fica em pé. E ele vai mamar na mãe em pé. E o bebezinho humano?
Bebezinho humano não é que ele fica 15 dias dependendo de alguém, 30 dias. É que nos 2 primeiros anos de vida, se você largar o bebezinho humano... Então, esses pais, sejam os pais biológicos, sejam os pais de criação, são as pessoas que têm maior autoridade sobre nós. Por quê? Porque quando a gente nasce, a gente tem este entendimento. Eu dependo desta pessoa para viver. A gente já nasce com essa percepção. E com esse olhar para aquela pessoa. Então, aquela pessoa que garantiu a minha vida, imagina a influência que ela exerce. Por isso que essa segunda base, gente, percebam a sutileza, que loucura que é. Não é o que eles sentem, o que eles pensam de mim, mas é o que eu acho que eles sentem. Faz sentido, gente? Se faz sentido, aperta o coração com abundância. Se você aprendeu alguma coisa aqui, escreve caiu aqui nos comentários. Se caiu alguma chave. E a gente vai para a terceira base. A terceira base, perigosíssima, é a ambiência. E esta ambiência, que é o nosso ambiente, tem muito a ver com a nossa cultura. Então é o país onde a gente nasceu, a cidade onde a gente cresceu, a comunidade e a família. Caiu, Rita. Desmoronou, Fernanda tá falando. Cris tá falando caiu. Não é impressionante, gente, o tanto de coisas que a gente não sabe? O tanto de coisas inúteis que a gente aprendeu na escola? Como, por exemplo, fórmula de Bhaskara, tabela periódica, causas e consequências de todas as guerras, seno e cosseno. E a gente ficaram enchendo a nossa cabeça dessas coisas, mandando a gente decorar todas essas coisas. E ninguém nunca ensinou, por exemplo, algo tão essencial como isso que a gente está conversando aqui. Eu tenho até dificuldade para entender isso, apesar de saber exatamente por que isso foi feito, da forma como foi feito, que é justamente para a gente não pensar sobre nada disso e entrar num padrãozinho e nos tornarmos uns robozinhos trabalhando para o sistema e consumindo as coisas do sistema. Mas esse não é o assunto da live de hoje. Então, falando da ambiência, que é a terceira base, é o país onde você nasceu, e aí entenda a cultura desse país. Qual é o pensamento, qual é o senso comum desse país? Qual é o senso comum do brasileiro, gente? O brasileiro se sente, e eu não vou... eu espero que vocês tenham maturidade para ouvir o que eu vou falar, porque eu não tô ofendendo ninguém. Esse é o pensamento do brasileiro quando se coloca, por exemplo, junto com um americano, junto com um alemão, junto com um europeu. O brasileiro se sente um vagabundo. O brasileiro se sente menor, se sente inferior, se sente mais pobre e tem uma tendência natural em proteger o perdedor e não valorizar o vencedor. Então nós crescemos numa cultura em que você dá toda a atenção e protege o perdedor e não valoriza o vencedor. O que essa cultura está fazendo? Essa cultura, ela está causando um achatamento e diminuindo a autoestima de todo mundo. Porque ser um vencedor não é tão bom assim, porque eu não vou ser valorizado pelas pessoas. Mas se eu for um perdedor, todo mundo fica com pena de mim. E dentro do ambiente tem país, como eu falei, tem comunidade, tem a cidade, tem a família. E aí tem algo tão importante quanto a questão dos nossos pais, que tá num detalhe. Não é só o que o meu país pensa que eu sou e esse senso comum que eu trago só pelo fato de ter nascido aqui. Ou as crenças da cidade onde eu cresci. Eu, por exemplo, que cresci numa cidade muito pequena, do interior de São Paulo, com aquela mentalidade de cidade pequena. Mas o que eu penso ser o meu papel, ou que eu não tenho papel nenhum, e que eu não tenho nada a agregar a este país, a esta comunidade, a esta cidade e a essa família. Olha o perigo disso. Quando eu simplesmente não consigo enxergar que eu tenho uma contribuição a fazer.
Isso também é um baita de um redutor de autoconfiança. E aí, tô vendo os corações subirem aqui, isso significa que tá fazendo sentido, né, gente? Tá fazendo sentido? Então compartilha também esse conteúdo para que outras pessoas venham para cá ouvir isso. Porque a gente tá só na quarta base ainda, são 5, e eu vou te falar daqui a pouco as 7 estratégias para recuperar e potencializar essa autoconfiança. Porque sempre que você vem aqui no Saia do Sofá, você não só entende melhor as coisas, você não só entende melhor o que tá acontecendo. Caiu, deixei de ser vítima. Adorei, hein, Fer? Deixei de ser vítima, caiu. Cuidado com essa mania de torcer pra quem tá perdendo. É uma mania do brasileiro, gente. E isso fortalece falta de autoconfiança, tá? Por isso que o brasileiro, normalmente, ele entra nas coisas para não perder. Ai, tem uma oportunidade ali, eu só vou se eu não perder nada. Ele entra num jogo, não é pra ganhar, é pra não perder. Esse é o pensamento comum do brasileiro. E como é que você vai ganhar alguma coisa se você nunca entra nas coisas para ganhar? Você só entra pra não perder. Não tem crescimento, percebe? Por isso que nós somos, em termos potenciais, em termos de riquezas naturais, nós somos o país mais rico do mundo, gente. Nada se compara ao que existe no Brasil. E aí, quando você compara com a Suíça, que é um país que não tem nada de potencial, você fala assim, como que o salário mínimo, a renda média lá da Suíça pode ser 5 vezes maior do que a dos brasileiros? Se nós temos, não é nem 5 vezes mais riqueza do que eles no nosso país. Nós temos muito mais, gente. A gente deve ter, sei lá, 1 milhão de vezes. A Suíça não tem nada, gente. A Suíça não tem nada. A Suíça tem algumas belezas ali que eles usam para o turismo. Muito melhor do que nós. Que temos uma extensão territorial que deveria estar sendo usada para o turismo. Gente, vocês sabiam que a quantidade de turista que o Brasil recebe é a quantidade de turista que a cidade de Orlando, só a cidade de Orlando nos Estados Unidos, recebe em um mês? É a quantidade de turista que o Brasil recebe em um ano. Por quê? Porque este povo não acha que tem nada de tão bom assim para oferecer. E aí cada indivíduo não acha que tem nada de tão bom assim para oferecer para este país, para essa comunidade. Sabe? E é uma roda isso. Ou de prosperidade ou de mediocridade. O quarto pilar, a quarta base da autoconfiança são os outros. Dani, como assim os outros? Os outros. Esses outros com quem a gente convive. As pessoas com quem a gente convive. Mas olha o detalhe. Não é o que eles pensam da gente. É o que a gente acha que eles pensam da gente. É a imagem que a gente acredita que os outros têm de nós. Então não é o julgamento do outro, mas é o meu julgamento acerca daquilo que eu acredito que o outro pensa de mim. É uma loucura, gente, esse nosso mecanismo. Esse mecanismo que constrói a nossa autoconfiança. É um emaranhado de fio desencapado, que na maioria das vezes tá dando curto-circuito em vez de estar usando a sua potencialidade máxima, para que a gente dê resultado máximo em todas as áreas da vida. E o que eu tô te fazendo aqui? Tô justamente te ensinando como esse sistema funciona, para te ajudar a consertar os curtos e ajustar esses fios, para eles começarem a aumentar a sua potência. A programação do brasileiro é a síndrome do vira-lata. Exatamente, Eduardo. Exatamente. É uma pena, né? Agora, qual é o meu papel enquanto brasileira e minha obrigação e sua obrigação, Eduardo, Regi, Deise, Rosângela? Qual é a nossa obrigação? Enquanto brasileiros, nos reposicionarmos, a gente observar isso, questionar e nos reposicionarmos de forma a contribuir para a prosperidade do nosso país.
Então eu tenho obrigação de recuperar a minha autoconfiança, desenvolver e fortalecer a minha autoconfiança para prosperar em todas as áreas, porque eu tenho obrigação de contribuir para a prosperidade desse país e deste mundo. Então, olha o detalhe dos outros. Não é o que o outro pensa sobre mim, mas é o que eu acho que o outro pensa sobre mim. Ai, caramba, que confuso, hein, Dani? É confuso. E a quinta base, qual que é? Ela vem por último mesmo. Ela vem por último. Então, primeiro vem a identidade e o nosso distanciamento do Criador. E em segundo, vem os nossos pais. E em terceiro, vem a ambiência. Em quarto, vem os outros. E por último, vem você. Só depois de tudo isso é que vem a sua autoimagem. E a sua autoimagem, ela é composta de 3 outros autos, que são o seu auto-amor, também chamado de a sua autoestima, o quanto você gosta de você mesmo, a sua autoconfiança, que é diferente, o seu auto-amor, a sua autoestima, é o quanto você se ama. E a autoconfiança é o quanto você confia em você, o quanto você confia no teu taco, o quanto você confia e acredita no teu potencial para fazer as coisas. E por último, o autorrespeito, o quanto você se respeita, o quanto muitas vezes você se deixa ser usado pelos outros, o quanto muitas vezes você vira a agenda dos outros, o quanto você abre mão das suas prioridades, dos seus valores, das suas escolhas, dos seus princípios, do que você tinha programado na sua agenda pelo outro. E sabe o que é pior? O outro nem dá valor para isso, porque ele nem queria tanto assim aquilo que você está abrindo mão. Isso que é o pior. E aí, quando você coloca tudo num pacotinho, esses 3 autos, auto-amor, autoconfiança e auto-respeito, você tem a sua autoimagem, que não é quem você verdadeiramente é, mas aquilo que você acredita que você seja. É por isso que eu preciso aqui explicar para vocês que os neurocientistas estão completamente errados quando eles falam assim: você é quem o seu cérebro pensa que você é. Não! Jamais! Você é muito mais do que aquilo que o seu cérebro pensa que você é. Porque o seu cérebro, 98% do tempo conectado no seu sistema límbico, que é um cérebro reptiliano, é um cérebro lá do homem das cavernas, que só quer te proteger. Ele não quer, ele não tá nem aí pra você prosperar, pra você se amar. Ele só quer que você não morra. O que ele fica fazendo o tempo todo? Te detonando. O tempo todo, te auto-sabotando. O tempo todo. E aí vem um neurocientista dizer que você é aquilo que o seu cérebro pensa que você é. Não, você é muito mais do que isso. O problema é que se os seus cabos estiverem conectados no sistema límbico, a sua realidade vai ser só isso. Aquilo que o seu cérebro pensa que você é. E sabe o que é pior? Que isso não veio nem de você. Isso veio do que os seus pais, do que você acha que seus pais pensam sobre você, do que você acha que o ambiente pensa sobre você e do que você acredita que os outros pensam sobre você. Ou seja, não foi nem você que criou essa imagem. Nossa, tem um pernilongo aqui. Antes de aprender com a MPR, eu fazia a agenda dos outros. Fer, você não é uma exceção. Eu vejo empresários vivendo dessa forma. Eu vejo líderes vivendo dessa forma. O outro quer te ver bem, mas nunca melhor do que ele. Exatamente. Exatamente. É por isso que a gente tem que andar com gente melhor que a gente. Porque se a gente continuar andando com gente que tá no mesmo nível que a gente vai sempre estar aquém do nosso potencial, das nossas possibilidades e das nossas oportunidades.
E eu fiz um café com sucesso sobre isso, né, na quarta-feira, falando sobre ambiência. Então, por isso que eu nem vou me aprofundar aqui. E já quero dar para vocês as 7 estratégias. Eu não vou conseguir me aprofundar em nenhuma delas, né? Porque a gente tá aqui chegando no final da live. Mas eu vou te deixar com esse presente nessa sexta-feira para que você reflita sobre isso. Sobre como essa sua autoconfiança, sua autoestima vem sendo construída, para que você reflita sobre as suas crenças e o que você pode fazer de forma prática para começar a restaurar e recuperar e fortalecer isso. Se tá fazendo sentido, aperta esse coração com abundância. Se caiu alguma chave, escreve caiu e ainda dá tempo de você compartilhar essa live, tá bom? Vamos lá. O que é importante você saber, todos vocês saberem, com relação a essa autoestima? Eu vou dar um número aqui pra vocês, que vocês vão ficar chocados. 85% das pessoas que se consideram bem-sucedidas vieram de situações muito difíceis. Famílias muito pobres, histórias desastrosas, de fracassos, de erros, de abusos, histórias de fracassos, de quebraram, enfim. Então, o que é importante a gente tirar disso aqui? Que você não está condenado a ser como você é hoje. Tem solução. Por isso que eu não gosto de falar em defeitos. Eu gosto de falar em pontos fortes e fraquezas, pontos de melhoria que a gente pode. Caíram várias chaves, Eduardo. Se você pensa que pode ou que não pode, você está certo. Das duas formas você está certo. Já diria Henry Ford, o cara que desafiou a ciência falando que dava para fazer um motor com 8 válvulas, enquanto ele, não engenheiro, falava que dava, e os 50 engenheiros da Ford falando para ele que não dava. Da mesma forma, o Steve Jobs falando que dava para fazer um smartphone com um único botão, enquanto todos os engenheiros dele falavam que não davam. Então é bem isso, sabe? E aí o que eu quero dizer com isso? Que a autoestima, a autoconfiança não é feita de cimento. Não é uma estátua de cimento que tá em você, e agora eu já vou ter que conviver com isso. Não, é como se fosse uma casa. Ela foi construída na nossa mente, a nossa autoconfiança. Mas ela pode ser desconstruída, você pode demolir essa casa. Você pode destruir tudo isso. Se tiver tudo errado, você demole a casa que vai ficar mais barato e começa a reconstruir. Ou então você pode só reformar essa casa, chamada autoestima, porque entenda, ela não tem que ficar assim. Você pode talvez só repaginar, você pode talvez só redecorar. É você que vai avaliar em que estado que isso se encontra. E eu vou te deixar 7 estratégias para que você desenvolva uma nova autoimagem sobre você. Para que você recupere e potencialize a sua autoconfiança. Porque quando você tem autoconfiança, você tem melhores relacionamentos. Você consegue se posicionar nas melhores rodas, você consegue sentar nas melhores mesas. Você atrai pessoas melhores que vão contribuir na sua qualidade de vida, na sua vida financeira. Você atrai oportunidades profissionais e financeiras. Você atrai melhores relacionamentos. Ana Amélia tá falando, quero muito acreditar que sou boa, que tenho algo bom para oferecer. Não é que você tem algo bom para oferecer, Ana Amélia. É que você veio neste mundo para oferecer algo que só você tem. Alguma coisa que só você tem para contribuir aqui e ninguém mais tem. E só isso já te faz alguém muito especial. Sabe por que que o mundo está esse caos que a gente está vendo? Caos de pandemia, caos de chuva, morrendo gente, gente ficando desabrigada, caos de começando guerra.
um país começando a guerrear com o outro, caos de um país sitiado, as pessoas todas amedrontadas. Por que que a gente está vivendo esse caos? Porque muitas pessoas, porque tudo foi criado com um plano muito perfeito, em que a missão de um encaixa perfeitamente na necessidade do outro. Então, Ana Amélia, a contribuição que você veio fazer aqui neste mundo, que é a sua missão de vida, ela se encaixa perfeitamente na necessidade do outro. O problema é que ninguém ensinou isso pra gente. E a gente passou anos na escola, alguns na faculdade, sendo distraídos e abastecidos de um monte de informação inútil que a gente nunca mais usou na vida, e a gente não foi ensinado sobre os princípios básicos, que são justamente quem a gente veio ser e o que a gente veio fazer. E a gente ficou lá sendo distraído, obrigado a decorar um monte de coisa, aquilo foi lotando a nossa cabeça, foi entupindo a nossa cabeça de coisas, justamente para não sobrar mais espaço para pensar. E até hoje isso acontece. Quando a gente vê uns assuntos sendo discutidos no nosso país, que é o Brasil, que você fala assim, não, mas peraí, qual a relevância de discutir esse assunto dentro de um país como o Brasil? Sabe o que é isso? Distração. E a maioria das pessoas está caindo, feito um patinho, discutindo essas distrações, levantando bandeiras que, não vão fazer nosso país mudar, não vão fazer as pessoas serem mais prósperas, saudáveis e felizes, não vão. Todos dizem que sou ótima em tal coisa, mas eu não me vejo assim. Pois é, porque você, assim como muitas pessoas, você é o quê? Produto de um sistema que fez você acreditar que você não é ninguém, que você é uma pessoa sem importância, sem potencial, que você não tem nada a agregar. Sabe por quê, Ana Amélia? E cara, se isso que eu vou falar ajudar você ou alguma pessoa que tá ouvindo isso, eu já sou grata, que eu tô cumprindo minha missão de vida aqui. Porque enquanto você viver distraída e nunca souber quem você é e o que você veio fazer aqui, o plano do inimigo tá funcionando perfeitamente, tal qual ele desenhou. Porque o dia que a gente descobre quem a gente é, o nosso verdadeiro potencial, o que a gente veio ser aqui, o que a gente veio fazer, e o que a gente veio contribuir, o que a gente pode ter aqui, sabe o que acontece? Neste momento, ele perde a guerra. Mas ele vai fazer você entrar em batalhas diárias para não deixar você ter esse entendimento e essa clareza. Caiu alguma chave aí, gente? Importante? Eu vou te dar 7 estratégias, a gente vai fechar e eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Eu tô pensando, vocês gostam mais do Saia do Sofá de sexta-feira na hora do almoço, como a gente tá fazendo, ou vocês gostariam mais que o Saia do Sofá fosse durante a semana à noite? Por exemplo, de terça-feira à noite. Fala pra mim, eu vou colocar até uma enquetezinha nos stories, mas eu quero ouvir de vocês que estão assistindo agora. O que vocês preferem? Eu tô pensando em mudar o Saia do Sofá. Tô pensando a gente fazer esse encontro à noite durante a semana, talvez na terça-feira à noite. O que vocês preferem? Quem prefere sexta na hora do almoço, coloca no almoço. Quem prefere durante a semana à noite, coloca à noite. Caiu ficha, né? Um monte de cortinas de fumaça para continuar tudo como está. E as pessoas continuarem como robozinhos. Todas padronizadas, né? Achatadinhas, fazendo exatamente o que querem que as pessoas façam. A política da culpa e do medo com o Estado paternalista para prover os coitados, as vítimas, os desfavorecidos. Pois é. Saia do sofá à noite. Após as 8h30 é muito tarde. Após as 8h30, Val Marques, aí não dá. Eu sou neném, gente. Eu durmo cedo. Ó, vamos para 7 estratégias. Anota aí
E se vocês quiserem, a gente pode depois aprofundar essas estratégias, tá? Aí vocês vão colocar lá nos stories. Eu quero que você explique as 7 estratégias. Dani, explica, fala mais sobre autoconfiança e a gente vai falar, tá? Inclusive, eu quero que vocês falem lá nos stories que assunto vocês querem ouvir aqui no Saia do Sofá. Vamos lá, são 7 estratégias. Primeira estratégia, aumenta a sua conexão espiritual. Aumenta a sua conexão espiritual. Começa a praticar isso. Tenha um horário todos os dias, de preferência logo cedo, para você se reconectar. Sabe por quê? Porque, gente, pensa comigo. Nós somos um pedacinho do Criador. E Ele é a fonte. Quando eu passo um dia sem me reconectar com a fonte, o que está acontecendo? Eu tô descarregando as minhas baterias, gente. Eu tô perdendo a minha força. Então, se tem uma coisa que você não deveria abrir mão, é da tua conexão espiritual todos os dias. Você tem que pensar que você é como um smartphone. O problema é que o smartphone avisa que a bateria tá acabando e uma hora ele apaga. Bom pra nós se fosse assim. O problema é que a gente não apaga, só que parece que a gente não apaga, porque a gente apaga. E a gente começa a viver num pilotão automático. A gente começa a viver num padrão do subconsciente. Pilotão automático. E sabe o que é isso? Isso é viver. Isso não é viver, isso é sobreviver. Então a gente apaga, a gente só não percebe. E o pior, a gente acha que a gente tá no controle da nossa vida. Mas a gente não tá. Quem tá no controle da nossa vida são exatamente esses que estão fazendo com que a gente faça tudo do jeito que, do plano deles, né? Que é pra nos sabotar, que é pra gente nunca ser quem a gente nasceu pra ser, que é pra gente nunca fazer o que a gente veio fazer, que é pra gente nunca ter as conquistas que a gente veio ter, inclusive materiais. E eu vou te dizer, você veio neste mundo para ter muitas conquistas materiais, porque você é filho de um rei. E este rei gosta de riquezas. Este rei gosta de linho fino. Este rei gosta de pedras preciosas. Este rei gosta de ouro. Vai olhar a Bíblia para ver do que ele gosta de detalhe. Você acha mesmo que ele gosta disso só para ele e para os filhos não? Tem alguma coisa errada, gente. Pelo amor de Deus, acorda. Tem alguma coisa muito errada nesse sistema. Segunda estratégia. Sabe aquele filtro de coar café? Quem aí gosta de café de coador? Tem aquele filtro do café? Você vai botar um em cada ouvido. Essa é a segunda estratégia. Você vai botar um filtro daquele em cada ouvido. A partir de hoje, para tudo que qualquer pessoa fale sobre você. Dani, mas é minha mãe. Dani, mas é meu chefe. Dani, mas é minha melhor amiga. Dani, mas é o padre. Dani, mas é o pastor da igreja. Dane-se. Você vai pôr um filtro de coador de café aqui. E você vai coar, literalmente, tudo o que as pessoas vão falar pra você. Principalmente se essa pessoa que tá te dando um conselho, que tá te criticando, que tá te detonando, que tá te botando pra baixo, não for uma pessoa espetacular naquilo que ela tá te falando. Dani, quem tá falando aqui pra mim, quem tá dando uns conselhos aqui pra mim, é o maior empresário da minha cidade. E ele tá dando conselhos sobre negócios. Eu penso que você deveria ouvir essa pessoa. Dani, quem tá dando conselho aqui pra mim sobre saúde é um amigo meu que fuma. Se eu fosse você, eu nunca mais ouvia essa pessoa. Dani, quem tá dando conselho pra mim é uma nutricionista gorda. Você pode até ouvir o conselho dela sobre, por exemplo, casamento, se ela tiver um casamento maravilhoso. Então, você vai botar um coadorzão. É o filtro de café. É isso aí. Coloca esse filtro urgente, não tira nunca mais. Você tem que acordar com ele e dormir com ele. Douglas, querido. Terceira estratégia, declaração. Você precisa começar a declarar quem você é e o quanto você se ama. Eu sou filha amada do Criador.
Eu sou única, eu sou uma joia rara, eu sou muito amada, eu sou uma filha muito querida, eu sou perfeita. E se ele me ama e ele nem consegue enxergar os meus defeitos, eu me amo muito. Você vai começar a declarar. Oi, Eduardo, que bom ter você por aqui. Eu não sei se eu sou uma excelente mentora, mas você é um excelente aluno. Os palpiteiros de plantão vão ficar bravos. Vão nada, porque você põe o filtro e não fala pra eles que você pôs. Aí você só começa a fazer assim, aham. Ah, aí faz pergunta, interrompe os caras, sai de perto, fala assim, pera só um pouquinho que eu preciso fazer um negócio ali. Eles não vão nem perceber, eles vão atormentar outra pessoa. Quarta estratégia. Você precisa começar a dominar o seu diálogo interno. Sabe essas conversinhas que ficam na tua cabeça? Eu não sou bom o suficiente. Eu não dou certo em nada. Eu não sou bonito. Eu não sou perfeito. Eu sou cheio de defeitos. Essa conversinha, você precisa começar a fazer a gestão desse diálogo interno. E você precisa dar uma ordem de silêncio e começar a colocar novas conversas no lugar. Exatamente, você fica dando ouvido pra gente que não é padrão pra nada. Então cuidado em ouvir conselho, em ouvir crítica construtiva de quem não tá construindo nada. E deixa eu te falar uma coisa, que essa está sentado na cadeira, que senão você vai cair. Não existe crítica construtiva, gente. Toda crítica é pra te destruir. Mas se ela vier de uma pessoa que tá construindo muito naquela área, deixa ela te destruir, deixa ela te dar uns tapas na cara, um chacoalhão, uma corda pra vida e ainda vira pra ela e fala, me arrebenta, me fala tudo que tá errado que eu quero reconstruir amanhã. Agora, se essa pessoa não é pelo menos um nível acima do que você nessa área, pra que você vai deixar ela te destruir com esse tanto de crítica? Fala sério! Quinta estratégia, autodisciplina. Se você tivesse ideia do poder do hábito, tem até um livro que fala o poder do hábito. O hábito transforma a gente. Nós somos fruto de duas coisas. Nós somos produto do meio e somos produto dos nossos hábitos. Na verdade, isso é uma coisa só. Por quê? Porque nós somos produto dos hábitos das pessoas com quem a gente convive. Porque a gente tende a ter os mesmos hábitos das pessoas com quem a gente convive. Olha o perigo disso. Portanto, você precisa começar a desenvolver autodisciplina. Honra a sua palavra. Falou que vai fazer, faz. Falou que vai assistir uma live, assiste. Falou que não vai comer doce no fim de semana, não coma. Falou que vai seguir tal pessoa, siga. Se você não me segue aqui ainda no Instagram, falou, nossa, acho que tem uma coisa que essa moça fala um monte de bobagem, mas tem uma coisa que ela falou que faz sentido. Me segue. Falou que vai ver um vídeo meu lá naquele outro canal que começa com U e termina com B, sobre autoestima que tem lá, vai lá e assiste esse fim de semana, começa a honrar sua palavra, começa a desenvolver a autodisciplina, você vai ver o autorrespeito, subindo de maneira absurda. Agora, quanto mais que você fala assim, eu vou fazer tal coisa, e não faz, o autorrespeito, vai descendo, e esse diabinho que mora dentro do seu cérebro fala assim, eu falei que você não ia conseguir, eu já te conheço, boba. Eu sei que você só fala da boca pra fora, você não vai em frente em nada. E aí ele vai te convencendo. Percebe como o sistema vai operando? Comecei arrumando a cama agora, parabéns. Amando a live, que bom, Cris, que bom. Esse feedback de vocês é tão importante, gente. Porque às vezes a gente tá aqui, vocês acham que a gente tá aqui cheio de autoconfiança, né? Mas a gente tá aqui pensando assim, será que eu tô agregando valor que eu queria agregar para as pessoas? Será que eu tô cumprindo minha missão? Então esse feedback é muito importante. Sexta estratégia. Já estamos terminando. Falta só mais um. Eu vou dar um mega recado antes da sexta estratégia. Você que é de Ribeirão Preto, presta atenção que amanhã vai ter o simpósio Treinando Habilidades. É uma oportunidade para você aumentar o seu conhecimento, desenvolver novas habilidades, networking com pessoas com propósito do reino, pessoas que têm objetivos de crescimento, de prosperidade em todas as áreas da vida.
e uma baita oportunidade para o seu desenvolvimento pessoal. Então, se você é de Ribeirão Preto, eu não sei se tem vaga ainda, mas aqui no meu perfil tem o link para você entrar e ver se você conseguir fazer a sua inscrição, é porque tem vaga, e nos meus stories também. Oi, Cláudio Reis. Tudo ótimo, e com você? Né, Eduardo? Essas palmas significa que agregou valor, eu imagino, né? Então tá aí, convite feito pro simpósio de amanhã. Eu vou. Olha a Cris. Que delícia, Cris. Então a gente vai se conhecer pessoalmente lá. Cris, eu não tô conseguindo identificar na sua foto, mas eu já quero um abraço e tipo assim, eu sou a Cris. E aí eu vou te abraçar e falar, eu sou a Dani. Sexta estratégia, autocuidado. O que é autocuidado? Autocuidado significa algo que eu falo muito para os alunos, né? Gente, ficar o dia inteiro de pijama não faz bem para ninguém, sabe? É você levantar de manhã, pentear seu cabelo, escovar seus dentes. Mas eu não vou sair de casa, Dani. Você tem que se maquiar e se arrumar para você. Esses dias eu falei alguma coisa que a minha mãe virou e falou assim, uai, não sei pra que você tá se arrumando tanto, ninguém vai nem te ver. Eu virei pra ela e falei assim, eu tô me arrumando pra mim, meu bem. Tô me arrumando pra mim, porque eu não me arrumo para os outros. Eu não me arrumo para as outras mulheres ou para os outros homens. Eu me arrumo para mim, porque eu faço questão de todas as vezes que eu olho no espelho, eu tenho que amar o que eu tô vendo do lado de lá do espelho. Então, eu sou a mulher que não vai na padaria sem rímel. Presta atenção. Sim, porque isso é autocuidado. Cuidar da sua alimentação, porque isso é cuidar do templo. Cuidar do teu sono. Tomar água, gente. Vocês me acompanham, vocês ficam vendo tanto de água que eu tomo. Nosso corpo, nosso templo é 70% água. Sabia que quanto menos água você toma, mais células você mata todos os dias? Você tá matando células do seu corpo? Você tá envelhecendo mais cedo? O que é a BEMES? Não, Bem-Estar Perfumaria. Conheci você essa semana e não paro de te seguir mais. Meu nome é Josiane, muito prazer, Bem-Estar Perfumaria. Você já se inscreveu lá no meu canal? Daquela outra rede social que começa com U e termina com B? Lá tem 38 episódios da Academia dos Superpoderes, um deles é sobre autoestima. E toda semana eu publico 2 vídeos novos. Aqui no Instagram tem conteúdo novo todo dia. Se você me acompanhar, tem conteúdo, tem dica, tem coisa nova todo dia pra vocês, tá? E por último, vocês vão amar a 7ª estratégia. Mas eu garanto que a maioria de vocês não vem colocando em prática isso que eu vou falar. E vocês vão amar, porque ela é muito fácil. Ela é a mais fácil, mais gostosa de todas. Sabe qual que é? Carpe diem. Todos os dias. Você tem obrigação todos os dias de sentir prazer. Você tem obrigação todos os dias de curtir o melhor que cada dia pode oferecer para você. Então você tem que encontrar uma coisa que te dê um prazer, que seja um momento que você fala assim, isso para mim é carpe diem, nem que seja 5 minutos por dia, todos os dias. Dani, mas vou te dar um exemplo que é pra mim. Pra mim, gente, tirar um café expresso ou ir às vezes num café que tem aqui na esquina de casa, tomar um café, pra mim isso é um carpe diem. Pra mim, desconectar às 9h30 do trabalho e das redes sociais e relaxar e fazer algo que eu gosto por mim, só pra mim, isso é um carpe diem. Então você vai encontrar uma coisa que você gosta, que seja simples, e vai assumir o compromisso de curtir o melhor que cada dia pode te dar, todos os dias. Você vai ver como a sua vida vai mudar, você vai ver como a sua autoestima e a sua autoconfiança vai mudar. E você vai se transformar numa pessoa que atrai oportunidades, numa pessoa que atrai relacionamentos melhores, numa pessoa que tem uma qualidade, um estilo de vida que os outros olham e falam assim, nossa, eu queria tanto ser como ela. E aí você sai por aí inspirando pessoas e fazendo sabe o quê? De uma forma tão simples. Você sai por aí mudando o mundo para um mundo muito melhor. Desculpa. Porque
no fim das coisas, no fim de tudo isso, a essência de tudo isso, é isso que a gente veio fazer aqui, tá bom? Para quem é de Ribeirão, a gente se encontra amanhã no simpósio Treinando Habilidades. Para quem não é de Ribeirão, a gente está estudando uma forma de ver se a gente consegue transmitir online, mas eu prometo para vocês, que são os meus seguidores queridos e amados, que a minha palestra de amanhã vocês vão ter acesso. Só que vocês têm que acompanhar aqui nos stories, aqui no Instagram, para saber como, porque a palestra vai ser um espetáculo de amanhã. Se segurem. Um beijo, queridos. Fiquem com Deus. E pelo amor de Deus, sai desse sofá da falta de autoconfiança. Bora fazer esse negócio acontecer. Bora reconstruir, potencializar e fortalecer a sua autoconfiança. Coloca essas dicas em práticas. E a gente se encontra na próxima semana. Eu não sei ainda se vai ser na sexta, se vai ser na terça, porque eu também vou viajar pro carnaval e sei que vocês vão, e acho que sexta-feira ninguém vai querer assistir Sá do Sofá. Mas a gente conversa aqui nos stories e eu conto pra vocês. Amo vocês.